Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Joycast. Hoje nós estamos aqui com o pastor Wellington, pastor Diego. Sejam bem-vindos. Obrigado, amigo. Esse é o episódio que a gente vai falar sobre o tipo de líder que Deus procura. Nós vamos bater um papo sempre bem descontraído, mais uma vez sobre um tema que a gente acredita que é pertinente, que as pessoas podem ser impactadas porque de alguma forma do que a gente vai falar, explicar e conversar aqui nesse Joycast, o podcast da Igreja Joy. E eu queria começar dando as boas-vindas para vocês. Se vocês quiserem se apresentar ou falar um oi aí. Olá, sempre um prazer. Tudo bom, pessoal? Obrigado por mais uma vez nos receberem aqui na casa de vocês. É Bom, isso. E o tema de hoje é o líder, o tipo de líder que Deus procura, ou tipo de líder que deve, né, estar liderando dentro da igreja. Eu acho que a lógica e o conceito de liderança da Bíblia é um pouco diferente do conceito que a gente tem hoje aí no mundo. E a gente vai bater um papo sobre isso. E a primeira pergunta que eu queria trazer para vocês, a gente vai basear esse nosso papo, se você quiser abrir aí a sua Bíblia e ler, em 1 Coríntios 4, do 1 ao 21, você pode ler antes ou depois, acompanhar enquanto a gente conversa, mas a primeira pergunta que eu tenho para vocês é qual que é os critérios básicos para um líder segundo Deus? Qual que é a identidade de um líder cristão, né? Um líder dentro da igreja ou do jeito que vocês quiserem chamar. vai lá, meu irmão, vai em paz. O capítulo 4, naturalmente, uma sequência do capítulo 3, em que o apóstolo Paulo discorre sobre as facções que existiam na igreja. Sim. Então, se nós quiséssemos fazer um paralelo com o dia de hoje, podíamos dizer que é como se houvessem grupos ou redes sociais em que as pessoas falam, eu me afilio àquele, eu sigo aquele, como literalmente acontece hoje, eu sigo aquele líder, sigo aquele pastor, sigo aquela pessoa. E é muito interessante, então, que eles usavam o nome de cada um dos líderes como se fosse a referência. Então, aquela pessoa que tinha um viés mais acadêmico, olhava para aquele líder mais acadêmico e falava, olha, Sim. é dele que eu gosto. Aquela pessoa, de repente, que tinha uma abordagem mais pessoal, no caso, receber pessoas, abraçar pessoas, ser mais pastoral nesse sentido, olha, eu gosto daquela pessoa. Isso é que é ser pastor para mim, né? Tipo assim, esse aí sim é um líder, né? Exatamente. Porque é uma preferência pessoal, às vezes, não é? Exatamente. E assim, nós temos que entender que na igreja nós temos preferências pessoais. É verdade. Todos nós temos. E ele mostra isso, que aqueles cristãos, todos eles estavam demonstrando as suas preferências pessoais. Eu gostaria de dizer que, eu gostaria de citar, por exemplo, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3, em que Paulo ele vai dizer, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Versículo 5. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem, antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Paulo poderia ter dado o chute na porta e falar assim, quem fundou essa igreja aqui? Quem começou esse trabalho aqui do zero? Eu estava aqui antes. Pois é, era tudo mato. não tinha nada aqui. É. Mas ele usou de uma maneira diferente, mas ele está falando o que ele escreveu aqui para a igreja de Filipenses. Vamos imitar a Cristo da maneira... Ele poderia ter a prerrogativa, mas o Espírito Santo naturalmente não deixava que ele tivesse essa postura arrogante. Fazer podcast com o Elton sempre é terrível, cara, porque o que se fala depois disso? Mas se eu pudesse acrescentar, eu acho que a característica de um líder aí tem muito a ver com ser um servo mordomo de Cristo, né? E sabe que eu preguei algum tempo atrás sobre 1 Coríntios 4, e eu fui buscar no grego o que significava a palavra de servo, exatamente, e de mordomo. Servo em grego, eu não sei se eu vou pronunciar correto, porque o meu grego não está muito bom, né? Estou um pouco afônico, mas é hiperetas, né, que é o ministro ou subremador, e o
mordomo é oikonomos. Então alguns autores fazem uma analogia como se fosse um subremador. Imagina a gente lá num barco, lá tipo Titanic, lá na 3ª classe, colocando carvão dentro do maquinário para que a máquina ande, funcione, e lá em cima ninguém sabe quem nós somos, o que nós estamos fazendo. E se fosse um mordomo, da mesma analogia que eu vou, sei lá, alugo um Airbnb e vou fazer reformas dentro da casa do Airbnb, sendo que a casa não é minha. Sim. Então, eu acho que o característica de um líder é o cara que ele está lá embaixo, onde ninguém vê, está liderando, fazendo que todo mundo direcione para um propósito, que é Cristo, cuidando de algo que não é dele, que é de Cristo. Então, acho que essas são, para mim, as características mais visíveis, né, de um líder de Cristo. Interessante. E então um líder ele tem que ser servo, né? Ele tem que não ter a mesma postura de Cristo, né? Cristo é exemplo pra gente de serviço, né? Exato. E Paulo começa em 1 Coríntios, né, logo no 1, dizendo que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados do ministério de Deus. Então a responsabilidade ela é grande e tem que ser recebida com muito temor, né? Não com agora eu vou mandar nessa coisa aqui, agora sou eu que mando. Eu vou fazer a igreja do meu jeito, né? Exato. Agora a igreja vai ter minha cara. Porque às vezes é isso que acontece, né? Muitas pessoas frustradas com a igreja que estava, às vezes pessoas até que têm uma vocação, abrem a sua própria igreja para fazer diferente. E nem sempre a motivação em fazer diferente é fazer certo, mas sim fazer do seu jeito, né? E o que Deus, então, ele exige desse líder? Qual que seria... como que eu avalio como que é um líder? Como que eu, olhando para a igreja, vendo os dons e os talentos, se eu fosse o encarregado de escolher líder, ou pensando eu no lugar de olhar para a igreja e ver os dons e os talentos, como que Deus escolhe essa liderança? Qual que é o perfil do líder? Mas aí você está dizendo líder em que sentido? Um líder de uma igreja, um líder de departamento? Como que é? Podemos falar em... Eu acho que vai ser difícil a gente falar de departamentos, né? Mas a gente tentar ser genérico na questão de líder no geral na igreja, né? Eu gosto muito que quando o Mateus, acho que é 8:8, fala que quando você está angustiado, vá para o seu quarto, fecha a porta, dobra o joelho e ora em secreto, porque Deus está vendo seu coração e não te ouvindo. Eu acho que é isso. Primeiramente, quando Deus faz essa escolha, ele exige um líder, um coração quebrantado a ele. Ele exige um líder que ele não esteja disposto a crescer visualmente para as pessoas, e sim que Cristo cresça e ele se diminua. Eu acho que essa é a primeira qualidade ou característica de um líder. E eu falo sempre que o líder, cara, ele tem que ter o foco dele em Cristo, porque tem atributos que o ser humano não consegue. Então, nós vivemos num mundo onde a gente está carente de elogios, carente de carinho, carente de cuidados, e as pessoas querem, infelizmente, as pessoas querem ter essa visibilidade. Então, essa visibilidade que o líder não pode ter, eu digo sempre que um bom líder é aquele que é dispensável, que as pessoas conseguem tocar a igreja sem a presença dele, é um cara que ele faz discípulos, no caso da igreja, né? Ele consegue liderar não por força, por imposição, mas sim por exemplo. Então eu gosto muito dessa ideia, e eu falo sempre na nossa igreja, principalmente, eu falo uma coisa para todos os meus líderes e liderados, que Deus não quer performance, Deus quer corações quebrantados. Deus quer que tu faça o teu melhor. Se no grupo de louvor, o líder de louvor desafinar, ou se por algum motivo ele esqueceu a letra, mas ele praticou, ele tentou durante a semana e deu o seu melhor, Deus está querendo isso. O quão empenho, o quão disposto ele quer de fazer o melhor. Agora, se isso vai trazer o melhor resultado aos nossos ouvidos carnais, é outros 500. Então, para mim seria isso, um líder fiel. Deus quer a fidelidade de um líder, né? Se nós falarmos naturalmente de um líder eclesiástico, de uma líder de igreja, nós podemos ir talvez para o texto o texto mais utilizado como referências. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 de Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 2, ele diz: é necessário, pois, que o bispo, o pastor ou presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser dado ao vinho nem violento, mas sim gentil, pacífico e livre do amor ao dinheiro. Deve governar bem a sua casa, tendo os filhos em sujeição com toda dignidade.
e por aí vai. Essas são algumas características que Uhum. a E Bíblia coloca aqui. A fidelidade, né? Do que o mestre nos exige, né? E como que eu, como membro da igreja, identifico, me sujeito ou não a um líder? Quais critérios eu tenho que olhar? Porque nem sempre eu vou saber todos os detalhes. Às vezes o cara tem um perfil que é diferente do meu, que eu não gosto. Enfim, a qual líder eu devo me sujeitar dentro da igreja? Eu diria que talvez o exemplo dos bereanos em Atos seja um bom caso aqui. Uhum. A Bíblia fala que o líder ele está sempre pregando como Paulo pregava, mas os bereanos eles estavam sempre com a Bíblia aberto, não para ver se o apóstolo Paulo ia errar ou fazer alguma coisa, mas para certificar que ele continuava utilizando a Bíblia como a única regra de fé, como a única regra de ensino. Então eu acho que isso é muito importante. Mas ao mesmo tempo, esse capítulo, como você bem sabe, Bruno, ele deixa claro que o nosso julgamento é impreciso, é imparcial. Paulo diz que quem me julga é Deus, né? É isso aí. Pois é muito difícil. E o que me chamou muito a atenção nesse texto é que o próprio apóstolo Paulo ele diz que ele não se julga. E eu parei um pouco, eu falei, mas como assim, né? Como assim eu não me julgo? Nós costumamos falar muito sobre se a tua consciência não te julga, e a Bíblia tem versículos que falam assim, num contexto um pouco diferente, mas é muito interessante que o que Paulo provavelmente está querendo dizer é, eu não me julgo porque eu mesmo não sei me julgar. Provavelmente o que ele queria dizer é, eu tenho uma tendência a fazer um julgamento favorável a meu respeito. Afinal, eu me amo. Afinal, eu gosto de mim. Afinal, naturalmente, eu quero me preservar no ministério. Sim. Então, o que ele diz? O fato de eu olhar e falar, olha, pessoal, nada me condena. Ele falou, cuidado, porque, vamos dizer assim, os parâmetros que eu e você, como líderes, podemos estar utilizando, eles podem estar errados. Uma vez que nós temos ainda essa influência do pecado na nossa vida, isso influencia negativamente na maneira como nós avaliamos a nós mesmos. Sim. E eu acho que na tentativa de avaliar, nós às vezes avaliamos com critérios errados, né? A gente acaba se influenciando e sendo mais propício a líderes que têm talvez uma facilidade em comunicar, em desenvolver raciocínios e lógicas, em a facilidade de oratória, porque é isso que move as pessoas desde sempre, politicamente, por exemplo. Sim. Aquele que tem a melhor oratória, ele ganha mais votos, né? Aquele que apresenta melhores argumentos ganha mais votos, e nem sempre dentro da igreja a coisa se inverte. O líder bom é aquele que não é aquele que tem a melhor oratória, mas aquele que serve. Sim. Não é aquele que às vezes mostra que é uma pessoa, mas aquele que realmente é nos bastidores. Exato. Então, dentro da sua casa, com a sua esposa, Sim. com seus filhos, como que esse é um líder irrepreensível, como o texto que você leu. Então, assim, é uma lógica diferente. Isso né, aconteceu dentro da igreja em Corinto, né? Porque quem tinha uma oratória, na cidade de Corinto, tinha muito isso. Quem tinha uma boa oratória, dicção, quem era um cara academicamente bem resolvido, ele era um cara respeitado no meio da sociedade, né? Mas isso também não... Eu acho que a gente sempre precisa ter um líder para nos orientar. O nosso líder é Cristo, claro, mas é sempre bom ter uma pessoa madura, né? A Bíblia fala que a gente tem que ouvir o conselho dos presbíteros, das pessoas mais velhas, dos anciãos, dependendo da versão. Isso eu acho que não exime a nossa responsabilidade, porque o fato de eu ser um líder, como tu disseste, não quer dizer que eu sou o conhecedor da palavra. Não significa que eu tenho muito tempo de igreja, que eu sou muito melhor do que um crente recém-convertido. Então a Bíblia nos ensina isso muito claramente. Mas eu acho que o que a gente tem que ter como base é exatamente como tu disseste, esse cara no qual eu estou pedindo uma avaliação, ou o cara que está me avaliando, ele é um cara íntegro, não na frente das pessoas, não quando eu recebo aplauso das pessoas, tudo que ele faz, como o Tiago fala, que uma fé sem obra é uma fé morta, sabe que ele faz isso por honra e glória do coração dele, não do Senhor? Sim. Então acho que é isso, não exime, a gente não abre mão da responsabilidade de ser avaliado também como um líder, tendo Jesus Cristo como a nossa base, e o líder que vai nos avaliar, então tem que levar as premissas de que Cristo nos ensina como ser um bom líder. O pastor Hernandes fala uma coisa que eu gosto muito. Quando perguntam para ele assim, o que você acha de um bom líder? Ele falou, eu não estou aqui para achar nada, eu estou aqui para trazer a luz da Bíblia que Cristo nos ensina. Então, eu acho que esse é o melhor líder, né? Sim, sim. Eu acho que
toda liderança, toda autoridade é dada por Deus. Correto. E aí a gente pode avaliar, mas a gente já entendeu que às vezes a gente avalia errado, né? Ou muitas das vezes, né? Uhum. Então, a minha postura deve ser submissão à minha liderança e obediência à minha liderança, desde que essa pessoa, essa liderança, essa igreja esteja Não fira de que acordo o mestre com nos os ensina. princípios bíblicos, né? Tudo que for extra, preferências e gostos, não pode entrar nessa lista, né? E vocês acham que, então, isso parece ser coisa simples, né? Parece ser. Na teoria. Por que tem tantos líderes ruins, né? Falsos, ou do jeito que você quiser chamar, pessoas falando dentro das igrejas. Aí eu já estou falando de líderes mesmo, Uhum. os líderes da igreja, né? Do local, o pastor, o bispo, o presbítero, o apóstolo, e hoje a gente tem um monte de denominação aí para esses cargos. Profetas mirins, tu vai falar, ou tu não quer levantar essa pauta menor aqui? de idade a gente vai deixar de fora. Mas assim, por que tem tanta gente seguindo, tanta gente que não deveria ser seguida, vamos dizer assim, para ser bem... Ô, Brunão. Já que a gente entende, não é tão difícil assim julgar, né, isso. Mas eu acho que depende muito do momento de vida que tu vive. E não interprete mal o que eu vou falar. Volto a dizer que as pessoas estão numa fase que elas estão carentes de tudo. Então, seguir um pastor, um líder que vai trazer uma teologia de prosperidade, por exemplo, é muito melhor do que um pastor que vai exortar a sua igreja. Então, eu falo sempre, até numa das minhas pregações eu comentei, eu não acho que a igreja está deixando de ser perseguida porque tem irmãos quebrantando seus corações, se entregando a Jesus. Eu acho que a igreja está permitindo que pequenos pecados, como Paulo fala, o fermento que levê da massa, pequenos pecados entrarem dentro da igreja, que a igreja já não se torna mais algo contraditório, se torna parte do processo. A gente começa a fazer parte do mundo e não sendo luz para o mundo. Sim. Então eu creio que hoje tem tantos falsos profetas porque tem pastores que não conseguem conviver com a ideia de que se ele exortar a sua igreja pode correr o risco das pessoas ir embora, ficar cadeiras vazias. E aí eu penso em dízimo, eu penso em oferta, eu penso em likes no YouTube. Então eu creio que cada vez mais está tendo mais falsos profetas, porque as pessoas estão brincando com a fé de muitos irmãos, justamente por, de novo, likes, por questões financeiras, né? Sim. Eu acho que Wellington. Falta por exemplo, uma estrutura bíblica. Só adicionar aqui, mas eu queria aprofundar um pouco mais por que as pessoas, mesmo sabendo, escolhem esses líderes, porque eu sei como eles se autopromovem, né? Eles vão nessas fraquezas, nas coisas, mas por que as pessoas não enxergam isso? Analfabetismo bíblico. Falta de leitura bíblica. Falta de leitura bíblica. Existem vários estudos que dizem, hoje nós temos aí um número enorme de traduções, de acesso à Bíblia. Nunca se teve tanto acesso. Puxa, mas ao mesmo tempo nunca se lê tão pouco a Bíblia quanto o tempo hoje. Quer dizer, nós temos aí podcasts, você pode ouvir a Bíblia em áudio, mas não quer dizer que as pessoas estejam fazendo uso disso. Então, é quase que uma comparação ingrata, no sentido de que anteriormente as pessoas tinham uma tradução e às vezes não tão boa, mas eles aliam até decorar e memorizar, e hoje nós temos aí fantásticas traduções, mas se as pessoas não estão lendo primeiro, absorvendo, para depois fazerem uso dela, então quer dizer... Você não consegue nem julgar a luz da Bíblia, né? Porque você não conhecendo sabe... a Bíblia, você analisaria biblicamente qual seria a estrutura da liderança. Ou seja, os líderes, eles devem prestar conta para alguém. Sim. Então, aqueles líderes que estão permanecendo, às vezes depois de cometerem erros grotescos, é porque não tem essa estrutura bíblica que a Bíblia exige. As pessoas não são bereanas, a ponto de fazer essa distinção, falar, pô, isso não está certo, Sim. Isso não... De checar, né? Eu poderia acrescentar, embora eu já tenha falado, e bonita a palavra bereana.
Eu acho que soa muito bem quando sai da tua boca, meu irmão. Parabéns. Eu queria citar aqui Mateus 13, 13 e 16, que quando o senhor fala assim, porque a gente está falando em hipóteses, né? E a gente comenta muito, principalmente dentro da Joy, que tem muitas pessoas que só vão ouvir falar de Jesus através da boca do pastor. E não, como o Wellington falou, não vai procurar nada na Bíblia. Mas também tem um fator aqui de corações endurecidos. Tem pessoas que não querem de fato ouvir, porque eles sabem que para poder fazer a forma correta, seguir Jesus da forma correta, eles vão ter que abrir mão de muitas coisas carnais. Em Mateus 13, 13 e 16, enquanto vocês falavam, eu fui procurar, diz assim, ó. Posso ler? É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se deste modo a profecia de Isaías, que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que eu faço, não compreenderão, pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldades e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem e o seu coração não entende. Então, para mim, eu resumiria assim, né? Tem coisas que é mais fácil eu seguir um pregador, mesmo sabendo que pode estar errado, mas seguir um pregador que vai falar aquilo que o meu ouvido quer ouvir, e isso não vai haver transformação, eu não preciso abrir mão dos meus pecados de estimação, do que seguir de fato o que o mestre nos ensina, né? Sim. Você queria complementar? Não, tranquilo. Agora acabei bem, né, Eu Wellington? acho que o Wellington podia explicar o que é um bereano, né? Eu acho que vale a pena a explicação. Às vezes a pessoa está ouvindo e não sabe o que é um bereano. Na passagem do livro de Atos, o Paulo disse que os bereanos eles eram mais nobres do que os demais, porque eles estavam literalmente com a Bíblia aberta, se assim podemos dizer, ou seja, o que aquela pessoa está lendo, citando ou recitando de memória, de fato é o que a Bíblia... Checando o tempo inteiro, né? Exatamente. Eu sigo aquele cara porque ele fala o que está aqui. Isso, não, que fique claro que ele não estava na expectativa, deixa eu ver se o Bruno vai errar agora, se o Wellington vai... Ele não está com esse pensamento. Ele falou, não, eu quero ver se a pessoa é fiel. Perfeito. Mas isso talvez seja, eu acho que essa que faz a diferença. É igual, pegando um gancho no que foi falado aqui antes. Se o líder ele é dispensável a partir do momento em que a sua igreja já tem crentes maduros. Já maduros, exatamente. Ou seja, por exemplo, se nós falarmos hoje na situação do capítulo 4, Paulo poderia se dar o luxo de falar, não vou deixar vocês como vocês... Não, ele não pode. Ou seja, não é que ele era um mau líder, mas os cristãos naquela época ainda não haviam atingido aquele estágio de maturidade que precisa. Sim. Então, é maravilhoso quando o pastor consegue chegar nesse nível, mas, ou seja, é preciso de tempo, muito tempo, pregação, estudo, enfim, companheirismo, para que as pessoas cheguem nesse nível, para que ele possa chegar e dizer, agora eu posso ir embora porque a igreja vai prosseguir e vai continuar bem. Desculpa, irmão, só para terminar, isso é uma coisa bem interessante, assim, eu penso muito no discipulado, né? Porque eu tenho visto nos aconselhamentos pastorais, eu estou fazendo em média 20 aconselhamentos pastorais semanais. Porque é uma igreja nova, com os irmãos novos, então muitas dúvidas surgem lá. E tem irmãos que vêm com muita boa vontade, muita boa fé, inclusive, dizendo, pastor, eu estou lendo, mas eu não consigo interpretar o que está escrito aqui. Então, também, muitas vezes, a culpa não é somente da pessoa no qual não está buscando uma informação maior. Às vezes estão buscando, mas falta o cuidado do discipulado para com eles, né? Então, acho que isso é importante. E tu falou uma coisa interessante, Wellington, e eu concordo, que eu falei dispensável, e sim, a igreja tem que ser uma igreja madura. Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele fala de alimentar a igreja com leite e depois comida sólida. Se a igreja está numa fase de se alimentar com leite, uma comida mais leve, uma palavra mais leve, não tem como o líder não estar presente, né? Então, faz todo sentido. Interessante. E quando o pessoal olha para a liderança, as pessoas que não estão na liderança, às vezes eu tenho a impressão, eu queria que vocês, com a experiência aí, falassem também um pouco sobre isso, que as pessoas não têm noção do que de fato é a liderança. No sentido de que nem você, quando você se enfia numa liderança, porque a impressão que eu tenho é que a liderança muitas vezes é muito mais sobre solidão, sobre sofrimento, sobre ingratidão, sobre plantar, colocar recurso e colher muito pouco. Tem um pastor que diz isso, que agora falando da função pastoral, ela é uma função muito ingrata, porque você deposita muito esforço, muito discipulado, muita coisa na vida das pessoas, e quando você tem que sacar alguma coisa,
você vê que você não tem crédito nenhum. Uhum. Então, assim, como que é? Como que vocês, como líderes, pastores, veem isso? Como que é ser líder? É um privilégio no sentido de, com certeza, ser vocacionado e chamado por Deus, mas é fácil, É fácil. Mamão com como açúcar. que é? Como Eu que é? gosto muito de fazer analogia com nossa casa, né? A gente está falando da liderança da igreja, mas a liderança da nossa casa. Sim. Quando muitas vezes tu tem que dizer não para um filho, não dá para ser da forma não e pronto. Tu tem que saber levar isso com mansidão. Então, eu acho que tu tem que ter um coração manso a isso. Tu falou um negócio que eu acho muito legal, assim, que às vezes quando vai sacar não tem crédito, né? Eu acho que o líder, nesse momento, está fazendo um papel muito, muito, muito incrível, porque se o seu time, os seus liderados estão tocando a igreja debaixo da supervisão dele, e no final do dia as pessoas acham que não tem um crédito para ele, está fazendo o papel correto. Jesus está sendo exaltado aqui e ele está sendo diminuído. Mas isso trata muito da ingratidão, né, do coração do ser humano. De novo, o ser humano nunca está satisfeito, amigo. É que nem casamento. Convida o cara para festa de casamento, o noivo e a noiva gastam uma grana incrível e os caras saem falando mal do casamento. Então, o ser humano ele é insaciável. Quanto mais tu oferta, menos tu tem. Mas a forma que eu vejo, de novo, o líder, eu acho que ele sofre com a esperança do que ele está fazendo, para quem que ele está fazendo. Quando eu vejo, de novo, quando Paulo fala na 1 Coríntios, na carta, né, que a gente ainda é muito carnal, quando eu vejo a vida de uma forma carnal, quando isso machuca o meu coração, quando isso tira a minha paz, o meu sossego, eu estou pensando numa vida mundana aí de 80, 90 anos. Mas quando eu entendo por que eu passo por isso, por que o líder foi escolhido, porque foi um dom que Deus te deu, a gente está olhando para o paraíso, para a eternidade. Então, ele respira fundo, mata no peito e não guarda com amargura, né? Um coração extremamente livre de qualquer tipo de preconceito. Sim. Ô Bruno, eu diria que o que você falou, você tocou aí num ponto, vamos Nefrálgico. dizer assim, exato, porque de fato as pessoas não têm noção de quão solitária é a liderança. E geralmente quando fala de quão solitária é a liderança, às vezes as pessoas podem pensar, é porque o líder ele não desenvolveu amigos, ele não, enfim, deixou de fazer. Ou ele está sempre rodeado de pessoas, como que ele está sozinho, né? Exatamente, mas é muito interessante o que você falou e de maneira prática eu diria o seguinte, o líder ele é sempre visto como uma pessoa que vai resolver os problemas, mas não como se ele tivesse problemas. Sim. Então ele está sempre conversando, mas ele está conversando na maioria das vezes dos problemas dos outros. Sim. Ele está sempre orando pela família dos outros. Sempre Ele se doando. Né? se doando. É muito interessante porque tanto Jesus na Bíblia, quando você vai olhar, quer dizer, Jesus investiu tanto, mas em momentos cruciais da vida de Jesus, Jesus estava sozinho. Sozinho, com certeza. Jesus no jardim do Getsemane, ele estava sozinho e ele olha para os seus 3 amigos mais íntimos e fala, nem nesse momento mais importante vocês não conseguiam orar um pouquinho aqui comigo? Aí a pergunta é, será que Jesus não soube fazer amigos? Não, o fato não é esse. É que as pessoas viam Jesus, ele sempre vai dar um jeito de resolver, entendeu? Sim. E é muito interessante, então, que existe o aspecto da solidão da liderança, que é verdade. Segundo, se nós olharmos a vida do apóstolo Paulo, o mesmo aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando ele estava preso, ele vai escrever, ele vai dizer, cadê vocês? Cadê essa multidão de pessoas que eu preguei e visitei igrejas? Agora eu estou aqui preso, onde estão vocês? Aí ele vai listar as pouquíssimas pessoas que o ajudaram. Ele pode contar. Então deu para você entender que assim, nós não podemos também acusar o Paulo de ter sido um péssimo líder, que ele não soube lidar com as pessoas. E nem ter a pretensão de ser um pouco igual ao Paulo, né? Muitas vezes. Então, se Paulo morreu sozinho, imagina... Deu para você ver? Então, assim, eu acho que isso é importante as pessoas olharem e perceberem que a liderança, ele tem esse aspecto de solidão. Há quem diga que o líder ele precisa levar as pessoas para lugares que elas ainda não foram. E para que você chegue, você tem que chegar lá primeiro. Necessariamente você não vai ter pessoas que vão chegar com você. Você deve trazê-las até você, mas quando você está indo,
muitas vezes esse processo é E, meu solitário, irmão, sim. o fato de levar para um lugar que o cara não foi significa te tirar da tua zona de conforto. E nem isso é agradável. E principalmente para nós, pastores aqui que lideramos igreja de imigrantes, dentro da Joy lá em St. Catharines, nós temos inúmeras denominações. E o papel do líder é de vez em quando dizer, não, para aí, eu sei que você é de Apolo, eu sei que tu é de Paulo, mas temos que ser de Cristo. Esse é o papel que o líder tem que fazer. E mais uma vez, eu estava aqui na hora que eu falei, eu fui procurar e no final de tudo, o líder ele tem que seguir o segundo maior mandamento que o Pai nos ensina, amar os outros como a si mesmo. É como amar a nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja, é amar alguém sem esperar ser amado. Esse é o papel verdadeiro de um líder. Para que lá em Romanos 8,18 vai concluir assim, ó, considera que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Liderar pastorear conseguir habitar na dor do outro. E a gente só habita na dor do outro se a gente tem um mínimo de empatia e passou pelo sofrimento parecido. Explico. Quando você não tem um problema, não passou por um problema, você lida de forma superficial com esse problema. Se você não tem, não passou na pele um problema, por mais empatia que você tenha, não é a mesma coisa de que quando você tem. Então a gente sempre é muito predisposto a ter muito mais compaixão e piedade por coisas que a gente passou. E aí por isso que eu acho que Deus muitas vezes permite que a gente passe por muitas coisas para a gente conseguir habitar na dor do outro. Perfeito, então, sim. Se você já teve câncer, teve alguém da sua família que teve câncer, quando um irmão vier pedir uma oração, você sabe o que é aquilo, de fato. Não que você tenha que passar por isso, mas é só um exemplo, entendeu? O câncer é só um exemplo, pode ser um monte de outros exemplos. Mas a pessoa também estaria até mais preparada em termos práticos como que ajudar. Eu sei, você precisa desse remédio, Exatamente. você precisa... Aquelas ajudas práticas Se você teve depressão e um membro da sua igreja vem te falar sobre a depressão, você já não vai tratar mais como isso aí é falta de orar. Claro. O que a gente tem que cuidar só para as pessoas em casa não confundir o que a gente está falando aqui do dizer assim, quer dizer então que se eu não tiver um câncer, eu não sei dar um bom exemplo, não sei dar uma boa disciplina. Exatamente, não é isso. Mas o que a gente está falando quando a gente vivencia situações, nos dá muito mais suporte de como relacionar. O ponto principal é que a liderança ela é repleta de sofrimento. Por quê? Porque um bom líder, ele sofreu. Não tem como dizer ao contrário, de uma forma ou de outra. Se você conectar com o início desse podcast, nós falamos que a liderança é servil, a liderança é ser servo. Agora, o profeta Isaías, ele acrescenta aí um adjetivo. Quando a Bíblia fala sobre Jesus, ele é o servo sofredor. Então aí você faz esse link, e a mesma coisa com Paulo. Paulo, por várias vezes, vai apresentar o currículo do sofrimento, que é algo que a gente não está acostumado a fazer. Não estou dizendo aqui que a gente tem que passar por todos os sofrimentos que tem nessa vida para poder ser um bom líder, mas assim, no mínimo a gente tem que orar para Deus para nos dar um coração piedoso. Exato. Para tentar habitar na dor do outro. Quando a pessoa vier com um problema, com uma dor, você se colocar no lugar daquela pessoa de fato. E não muitas vezes tratar como algo, já vi isso tantas vezes, isso vai e volta. Isso é um outro risco que o líder corre, né? Exato. Mas como que Deus... como que você acha que bons líderes dentro da igreja como que vocês acham que bons líderes dentro da igreja podem moldar e influenciar e ajudar na construção, né, de novos líderes? Essa é uma tarefa que é obrigatória, a gente tem que fazer, a gente vê isso olhando para a Bíblia, vê isso olhando para a vida de Jesus, de Paulo, enfim. Queria falar um pouquinho sobre novos líderes, né? Como que a gente deve lidar assim? Como que líderes devem formar novos líderes? Como que isso se dá na opinião de vocês? Uau, Jesus deixou isso bem claro. Jesus ele fez um trabalho excelente com 12 pessoas e hoje estamos aqui, resultado desse trabalho que foi feito por 12. Então Jesus deixou bem claro que é importante você fazer discipulado. Eu particularmente, vocês até podem discordar de mim se for o caso, mas eu acredito que o discipulado hoje,
E até por experiências de coisas pelas quais eu passei, Bruno e Diego, aqui, o discipulado hoje até existe, mas ele é muito mais teórico do que prático. Uhum. Então, Por assim, N motivos, né? exige-se, e eu acho que com todo direito, que um pastor que ele tenha, enfim, um bacharel em teologia, um mestrado em teologia, enfim, algum estudo em teologia, mas esse estudo necessariamente, muitas vezes, esse estudo ele é só teórico. Sim. E o que é importantíssimo, não vamos... Mas assim, a prática, então você vê que Jesus, ele falava sobre cura, mas ele ia e curava. Jesus falava sobre amor e demonstrava esse amor. Sim. Então eu acredito que talvez falte hoje esse elemento da praticidade quando nós falamos em discipulado. Para discipular é no exemplo. É no exemplo. Não tem como, você pode falar, é como dentro da nossa casa, né? Eu posso falar para o meu filho 1000 vezes que roubar é pecado e que mentir é pecado. Mas se eu mentir e se eu roubar, Ou talvez... para ele não eu valeu de nada. Né? Eu tive uma fase que eu assistia muito documentários sobre animais, National Geographic, e você vê lá o pássaro, ele cata e fala, voa. Você vai ter que voar agora, porque... Ou você vê um felino, um grande felino, quase que não mata um animal, mas ele deixa aquele animal cambaleante e solta para o filho e fala, eu quero você ir lá ver. E falta, eu acho que isso. A gente fala, vamos evangelizar, mas cadê o momento em que o líder junto com o liderado vai evangelizar junto? Prática. Vamos orar. Cadê o momento em que o líder junto com o liderado está orando? Vamos, enfim, em todas as áreas da igreja. Sim. Nós lemos muita teoria, o que é bom, mas é preciso da prática também. 2 Timóteo 2 fala assim, ó, meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora ensine a essas pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Então a gente está falando aqui do exemplo. Esse tempo, quando eu fui pregar sobre liderança na igreja, eu fiz quase que uma exortação em cima do que Paulo estava ensinando, obviamente. Eu falo assim, a gente ouve muitas pessoas falarem, né, inclusive líderes, eu ando muito cansado, a igreja ela está sendo um fardo na minha agenda. E eu fiz as pessoas refletirem se de fato é a igreja que está sendo fardo na vida dos meus líderes ou a vida do líder que está um pouco descontrolada, desordenada, desorientada. Porque no final do dia, quando a gente pensa num líder numa igreja que ele trabalha por 3 horas, vou dar o exemplo da nossa igreja, comparado para uma semana toda, como que 3 horas pode pesar muito a agenda de um líder? E por que eu falei isso? Porque quando a igreja começa a ver muito o líder dizer, nossa, eu ando muito cansado, nossa, a igreja está me dando muito cansaço. Os liderados começam a entender isso como uma verdade absoluta e começam, mesmo que existe na literatura, eles falam que chama esquizofrenia coletiva, quando uma pessoa não sabe o porquê, mas uma pessoa saiu da igreja, outro saiu da igreja, outro saiu da igreja, todo mundo começa a sair sem ter um motivo específico. Dentro desse meio liderado, para a gente fazer a analogia, o líder está falando que está cansado, outro líder está falando cansado. Os liderados também começam a se sentir cansados, mesmo que eles não tenham percebido o motivo. Então o que Timóteo nos ensina aqui é justamente isso. Aqui foi de uma forma saudável, então vocês viram as coisas que eu fiz e falei, então agora eu faço o mesmo. Então dentro da nossa igreja a gente também tem que ter esse cuidado. Como a gente pode fazer isso para o bem, mas a gente também pode usar a nossa influência de um líder para desorientar um pouco, recalcular a rota dos liderados. Né? Perfeito. E só para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, resumidamente, eu queria que a gente falasse sobre, então, qual que deve ser o nosso comportamento para com os nossos líderes, né? Como igreja, como corpo de Cristo, no sentido de que, então, nós já entendemos que a gente não pode idolatrar um líder ao ponto de ser cego do que ele está falando, não é Bíblia, ele está só manipulando e falando coisas que não precisam ser faladas, mas também a gente não deve não honrar os nossos líderes, né, a nossa liderança. Resumidamente, qual que deve ser então o papel da igreja em relação aos líderes? Exemplo, checar diante da Bíblia enquanto esse líder está caminhando segundo os padrões bíblicos e como que deve ser meu comportamento então, porque eu não devo idolatrar o meu líder, mas também não devo abandoná-lo e não honrá-lo, né? Então, qual que é essa linha tênue entre
o comportamento da igreja em relação à liderança, né? Quem que é o líder no nosso meio? Eu posso começar de trás para frente? Pode. Primeiro eu diria então, que eu acho que, vou falar do papel do líder. O líder ele tem que ser um cara que ele tem que liderar com amor, com respeito, assim como Cristo fez durante a sua vida e continua fazendo até hoje. E liderar com amor não significa negligenciar situações. O líder, em algumas situações, ele tem que confrontar um irmão, a igreja, disciplinar. Tendo em vista disso, agora respondendo a tua pergunta, eu acho que o papel da igreja é primeiro dar o suporte para o líder, já sabendo que o líder tem uma vida um pouco mais solitária, sabendo que o líder é o cara que tem que organizar diferentes pensamentos, diferentes liturgias ou teologias denominacionais dentro da tua igreja, principalmente aqui no Canadá. E terceiro ponto, além de checar e tudo mais, mas confiar no seu líder. Porque se Deus levantou aquela pessoa como líder, não quer dizer que ele não vá pecar, porque ele é um pecador salvo pela graça. O foco não tem que estar nele. O foco tem que estar em Cristo, porque nós líderes somos pessoas que vamos cometer erros e esses erros podem causar frustração para quem está vendo. Então, como igreja, a gente tem que dar o suporte para os líderes que Deus levantou para aquela comunidade e, ao mesmo tempo, também estar receptivo no momento que um líder vier por algum motivo, seja ele qual for, que obviamente não seja algo que escandalize a igreja, mas que ele tenha feito algo errado, ou ele agiu de uma forma errada, um pouco mais abrupto, porque, sei lá, o filho dele na noite passada não estava bem, ele veio um pouco mais tenso, a comunidade também tem um coração manso, um coração servo, e tentar ofertar ajuda, uma vez que essa pessoa tem ajudado muito a nossa comunidade. É o saque, né? Na hora de sacar tem alguma coisinha para sacar, né? Eu diria que se a igreja que nós estivermos falando ela tiver uma liderança madura, eu diria que esses líderes maduros deveriam procurar maneiras em que eles pudessem então fazer com que esse líder, dentro do que nós já falamos, não se sentisse tão sozinho. Tá, nós sabemos essa teoria, e na prática, como que eu faço isso? Sim. Eu ligo para ele, porque, por exemplo, como pastor, quando você recebe uma ligação, dificilmente é para saber como é que você está. Você sabe, puxa, vem aí. Quase nunca. Deu para entender? Então, assim, é você ligar e surpreender, de repente, o seu líder e o convidando para um café, para um bate-papo, para um dia em que necessariamente você não esteja lá só para apagar incêndios, entender? De repente, criar alguns momentos no culto ou fora do culto em que as pessoas possam, de repente, demonstrar mais amor, carinho para com esse líder, coisa que geralmente ele já está fazendo, você entendeu, com as outras pessoas. Eu diria que nós comentamos sobre maus líderes, e embora os líderes aqui não sejam perfeitos, eu não os vejo de maneira nenhuma como maus líderes, então nós não temos tanta preocupação com os maus líderes. Se esse for o caso da pessoa que estiver ouvindo, é um pouquinho... As aplicações são diferentes dentro dessa. Mas dentro de uma igreja saudável... Por isso, analisar o seu líder à luz da Bíblia. Né? À luz da Bíblia. E o exemplo dos bereanos, e se isso não estiver acontecendo biblicamente, procurar uma igreja saudável e bíblica. Exato, até porque em termos práticos, você vê um número crescente de pastores e líderes que têm cometido suicídio, pastores e líderes que têm tido ataque do coração, abandonado o ministério. Então, assim, se você de fato ama o seu líder, admire, crie maneiras ou formas para que ele possa ter um ministério mais duradouro, mais longevo, e a igreja toda ganhe com isso, e ele consiga por mais tempo fazer mais discípulos tão bons quanto ele, ou até melhores do que ele. E apoie, né? Apoie o líder ao invés de dar trabalho para o líder. Exato, e ainda eu corroboraria que vocês estão falando, né, do papel do líder, se às vezes o líder fez coisa errada, a gente viu que não está, cumprir lá o que está em Mateus, né, se as coisas não estão legais, chama o cara para conversar no secreto, depois traga uma testemunha, se mesmo assim não adiantou, traga para sua igreja, aí se o cara não quiser, Paulo diz que às vezes é necessário deixar para Satanás para que não perca a alma, né, e eu quero encerrar dizendo que no Gálatas 6, que é justamente sobre isso, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo, e cada um cuide para não ser tentado. Em resumo, o cara fez coisa errada, não fica expondo ele, não faz grupinho, não faz fofoquinha, dá suporte para eles. Vai direto na fonte. Né? E bom, a gente já está estourando aí o nosso tempo. Se vocês quiserem dar um último recado, alguém quer falar uma última coisa? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai. Amém. E a comunhão eu só quero dizer assim que esse é um tema muito legal, porque
Tem pessoas que querem ser líder porque é muito bacana no mundo gospel, numa rodinha gospel, dizer que eu lidero a minha igreja. Mas assumir o papel de um líder é uma coisa bem diferente. E que mais pessoas sintam no seu coração o desejo de primeiramente servir a sua igreja, não com o título de um líder, mas como servir a sua igreja como um servo, fugiu a expressão que eu falei no início, que está lá embaixo do Titanic, perdão, fugiu o termo agora, que está lá embaixo. De galés. Exatamente. Seja esse servo, onde ninguém está vendo, mas que o barco está sendo movimentado porque você está se esforçando para isso. E se Deus te abençoar com o dom de liderar, porque liderar também é um dom que não é de todos. Faça isso com um coração repleto de boa intenção. Não que eu quero ser promovido frente à minha igreja, mas que eu quero que o nome de Jesus seja exaltado. E que Deus abençoe a todos. Amém. Wellington. É isso. Ótimo. Obrigado para você que nos acompanhou até aqui, até esse momento. Compartilha esse vídeo para pessoas que você acha que podem ser edificadas com esse bate-papo. Comente aí, curta, enfim, compartilhe as coisas que a gente tem feito aí com muito carinho, muito zelo. E que Deus te abençoe, que Deus te coloque em igrejas ou te dê líderes que são realmente tementes ao Senhor, que você seja realmente levantado como um líder, às vezes de uma área, de uma igreja, enfim, que Deus te abençoe, ele faça você entender o seu chamado real em Deus e que, enfim, que a graça de Deus esteja com você. Obrigado. Amém. Amém.